Fala, investidor conservador, Maicon Lima aqui. Como será que você deve investir no ano de 2022? Ano de eleições, ano pós, ou ainda durante essa questão da crise da saúde mundial. Ano de 2022 é o ano posterior ao ano que a taxa básica de juros chegou a 2%, porque o Banco Central ele reduz a taxa básica de juros quando ele quer impulsionar a economia. Só que aí o que acontece quando o Banco Central reduz a taxa de juros? Você que já me acompanha aqui no canal deve saber que quando a taxa de juros reduz, automaticamente as pessoas acabam consumindo mais, e pessoas consumindo mais, isso faz com que aumente a inflação. E aumenta a inflação, o que o Banco Central faz? Aumenta novamente a taxa de juros. Então nós tivemos taxas de juros muito baixas, chegamos a 2% em 2021 e fechamos 2021 com a taxa acima de 9%, uma loucura isso. E o presidente do Banco Central já falou que é melhor eles subirem a taxa, combater a inflação, do que de repente subir a taxa básica de juros a conta-gotas, e aí a inflação, a gente já sabe do nosso histórico do nosso país, eu acho que nesse ponto ele tem razão. O nosso histórico de inflação é que a inflação pode disparar, e aí você vai aumentando a taxa de juros e pode ser que você não consiga mais equalizar, inflação e taxa de juros. Bom, vamos falar um pouquinho sobre como investir em 2022. Eu vou dar algumas sugestões para vocês, principalmente para quem é um investidor iniciante. Eu vou colocar na tela o quadro branco e vou avançar um pouquinho para quem já está mais acostumado aí com os investimentos. Quando nós temos eleições, uma coisa que nós temos que pensar é que nós temos algo chamado de volatilidade. Então as eleições aumentam a volatilidade. Maicon Lima, o que é volatilidade? Volatilidade você pode entender como alta e baixa da sua carteira, ou alta e baixa da Bolsa de Valores, por exemplo. Então volatilidade é simples, tá? É alta e baixa. Quem investe na Bolsa de Valores pode ter algumas surpresas, por exemplo. Mas não só quem investe na Bolsa de Valores. Na renda fixa, sobretudo no Tesouro Direto, deve acontecer essa volatilidade. Então onde estarão os maiores impactos da volatilidade? Na Bolsa de Valores, e para quem não sabe, Bolsa de Valores é renda variável. E também devemos ter volatilidade quando se fala de renda fixa, principalmente no Tesouro Direto. E aí, gente, o que acontece? Quem conhece o mercado financeiro, quem entende de mercado financeiro, vai se aproveitar dessa volatilidade. Isto é, regra geral, tá? Isso não é uma coisa assim 100% possível, tá? Mas quando você entende de mercado financeiro, você tende a fazer o seguinte: você comprar na baixa e vender na alta, tá? Isso não é o que eu acho que você deve fazer se você é um investidor iniciante. Mas o fato é que o investidor que tem medo, o cara tem medo de Bolsa de Valores, o cara tem medo de abrir conta em uma corretora, tem medo de pagar imposto de renda para investir, é aquele cara que está começando, ele faz justamente o movimento contrário. Ele compra na alta, que é quando todo mundo está comprando, e vende na baixa, tá? E esse comprar e vender na alta e na baixa serve tanto para a Bolsa de Valores como para o Tesouro Direto. Então vamos lá. Se vai existir volatilidade, tá? E assim, gente, só um detalhe aqui, um parênteses. Eu falei para você de alta e de baixa. E se você está começando a investir, eu sugiro que você não tente acertar qual que é o melhor momento para você investir. Se está no momento de alta ou se está no momento de baixa, tá? Então, mesmo que nós tenhamos muita volatilidade, o remédio para a volatilidade que eu vou ensinar aqui para você é a diversificação. Maicon Lima, o que significa diversificação? Gente, é muito simples, tá? Diversificar basicamente significa você não investir em apenas um único ativo. Isto é, em um único investimento. Então você imagina uma empresa, por exemplo, a Alpargatas, ela vende Havaianas. Mas se ela vender de repente, embora Havaianas funcionem muito bem, tal como canetas Bic, mas se ela toda a vida vender Havaianas e de repente, as pessoas não gostarem mais de Havaianas, elas gostarem de um outro modelo de chinelo. Então é interessante ela lançar sempre produtos novos, Seja dentro da própria Havaianas, mesmo na mesma marca, ela lançar
sei lá, tiras diferentes, coloridas. Você pode ver que eles estão sempre inovando, né? Então pensa em uma empresa. O que faz uma empresa se manter viva? É novos lançamentos, é trazer coisas novas no mercado. Porque se ela sempre vender a mesma coisa, existe um risco de as pessoas, de repente, não comprarem mais aquela coisa. E se ela não investir em inovação, existe o risco de uma outra empresa investir em inovação e aquilo que ela vende, as pessoas não se interessarem mais, né? Há exemplo do que aconteceu com a empresa Olivetti, lá há muito tempo atrás, né? Que falou que os microcomputadores era apenas uma moda. Não foi exatamente essa palavra que ela usou, mas foi exatamente nesse sentido. Então, se as empresas fazem isso, se as empresas investem em diversificação, elas fazem inovação, elas diversificam os seus produtos, você nos seus investimentos vai fazer a mesma coisa para você ter mais segurança nos seus investimentos. Você vai diversificar. Então, eu, Maicon Lima, considero que, dentre as estratégias que existem no mundo dos investimentos, né, a melhor e mais fácil estratégia para você buscar rentabilidade e segurança, tá? Eu quero que as duas coisas andem juntas. Esses daqui são os dois pilares do nosso canal, tá? Você tem que buscar mais rentabilidade sem abrir mão da segurança. Então a melhor forma e mais fácil, né? A estratégia aí para você buscar rentabilidade e segurança, a estratégia mais fácil é através da diversificação. Bom, vamos lá, trazendo isso para o mundo dos investimentos. Bom, se eu tenho apenas um investimento, que não é exatamente um investimento, mas é a poupança, eu tenho um certo risco, ainda que seja a poupança. Por quê? Porque se eu estou falando para você que a estratégia é diversificação e você só tem um investimento, então você não está diversificando nada, tá? Só que aí eu quero que você entenda o seguinte, que a poupança faz parte, se você já me acompanha aqui no canal, você sabe disso, tá? A poupança faz parte do universo de renda fixa. Então esse comecinho aqui, mais passo a passo para quem está começando, e depois eu vou aprofundar um pouquinho os conceitos, tá bom? Mas fica até o final, pega caneta e papel para você entender tudo que eu estou falando para você. Então a poupança faz parte do universo de renda fixa. Ora, se eu investir só em um investimento, por exemplo, só na poupança, eu não estou diversificando. Logo, eu vou ter um risco de volatilidade, vou ter um risco de alta e de baixa, e vou ter risco de perder dinheiro. Só lembrando que tudo que eu falar aqui para vocês não é recomendação de investimento, tá? Recomendação, não é recomendação, tá? Isso aqui é um conteúdo educativo, é para vocês aprenderem a investir. Combinado? Então vamos lá, como que eu posso começar a minha diversificação? Vamos começar a nossa diversificação com a renda fixa. Então, pai, que eu estou começando a investir, não sei o que fazer, só tenho dinheiro na poupança. Tudo bem, então você vai ter uma parte na poupança e uma parte em outros investimentos de renda fixa. Para quem está começando, aprender a diversificar dentro da própria renda fixa fica muito mais fácil. Inclusive, a questão do imposto de renda, tá? Que vocês têm muito medo de pagar imposto de renda. O imposto de renda, a gente pode dizer que ele é automático, tá? O imposto de renda ele já é retido já, na fonte já, nos investimentos de renda fixa. Então fica muito mais fácil. Na renda variável é diferente. Você é obrigado a declarar imposto de renda quando você investe em renda variável. Já na renda fixa, não necessariamente você é obrigado a declarar, tá? A menos se você entra nos outros critérios, tá bom? Mas vamos voltar aqui e falar sobre diversificação, que é o nosso foco. Como é que eu vou diversificar? Tá? Como que eu, Maicon Lima, gosto de fazer? E aí você vai adaptar para a sua realidade, tá bom? Eu gosto de ensinar para os meus alunos utilizarem CDB, aprenderem a analisar um bom CDB com uma rentabilidade bacana, com uma rentabilidade atrativa, né? Sem abrir mão da segurança, tesouro direto. Basicamente isso. Eventualissimamente, muito eventualissimamente, uma debênture. Isso aqui são investimentos de renda fixa, beleza? O que mais que a gente poderia incluir aqui? LCI? Poderia incluir LCI também. Mas aí você sempre tem que saber. O CDB, gente, tem imposto de renda, tá? O Tesouro Direto tem imposto de renda. A LCI não tem imposto de renda. Mas não é porque não tem imposto de renda que é um bom investimento, tá? Então você tem que sempre saber analisar rentabilidade, beleza? Então para quem está começando no mundo dos investimentos, primeiro passo, diversificar dentro da própria renda fixa. Não tem problema nenhum, tá? Inclusive aqui no Tesouro Direto, você tem títulos pré-fixados, né? Você tem títulos pós
fixados. Então você pode, dentro do próprio Tesouro Direto, fazer essa diversificação também, tá? Ah, Michael Lima, eu quero ter só Tesouro Direto. Tem algum problema? Não, se você sabe exatamente o que está fazendo, não tem problema, tá? Faz uma estratégia aí, de repente, sei lá, 5 a 15% em pré-fixado, 85%, por exemplo, em pós-fixados. Né? Pós-fixado, a gente tem, por exemplo, o Tesouro Selic, que ele serve, né, para reserva de emergência, por exemplo, né? E a gente tem o Tesouro IPCA. Tá? E aí você vai fazer a sua estratégia. Tá? Então o primeiro passo para quem está começando é diversificar só na renda fixa. Agora vamos avançar um pouquinho. Tá? O que é legal de você diversificar? Né? Se você já investe, se você já sabe investir. Renda fixa mais renda variável. Então, primeiro ponto, primeira estratégia da diversificação. Você vai definir um percentual em renda fixa e um percentual em renda variável. Ah, por exemplo, eu vou investir 50% do meu patrimônio em renda fixa. Ah, legal, beleza. Os outros 50%, então, você vai investir em renda variável, né? Que é na Bolsa de Valores. Muito óbvio. Mas, porém, no entanto, todavia, como é ano de eleição, como a gente não sabe o que vai acontecer com o nosso real, né? Nós já tivemos várias moedas, desde 1994 nós temos a moeda real, mas tivemos muita instabilidade econômica. Eu acho que é interessante você também, se você for um pouquinho mais avançado aí, investir em renda variável. Olha só que interessante. No Brasil, ou seja, empresas brasileiras, né? E renda variável americana, tá? Então, renda variável Brasil e renda variável americana. O dólar é a moeda mais forte do mundo, tá? Embora o euro aí seja mais caro, mas investir nos Estados Unidos ainda, você está investindo nas maiores empresas do mundo, tá bom? Outra coisa que eu acho que é importante em cenários de incertezas, e é assim, gente, só se você sabe o que você está fazendo, tá? São as criptomoedas, tá? Como é que você investe em criptomoedas, né? Que a criptomoeda principal é o Bitcoin, tá? E aí hoje a gente tem mais de, ledo engano, aí 16 mil criptomoedas. E todo dia surge uma criptomoeda nova. Cuidado com isso, não é esse o objetivo, tá? Fica lá na base, fica lá no simples que dá certo, tá? A frase do Evandro Guedes é o simples que dá certo. Por isso que se você não sabe nada de investimento, você vai diversificar só na renda fixa. Por quê? Porque é o simples que dá certo. Ah, mas Michael, eu sei um pouquinho mais. Então, renda variável no Brasil, renda variável nos Estados Unidos, criptomoedas, tá? Criptomoedas você pode escolher uma corretora, por exemplo, a Binance, o mercado Bitcoin, tá? São algumas opções. Ou você pode também utilizar um ETF, né? O Hash 11 aí, por exemplo. Agora, qual que é o percentual que você aloca em cada um? Eu vou colocar uma realidade que eu gosto, tá? E você vai adaptar aí de acordo com a sua realidade, tá bom? Eu gosto de 50% em renda fixa. Antes do Bitcoin, eu farei isso daqui, ó, 25% renda variável Brasil, 25% renda variável Estados Unidos. Mas, agora, né, com as criptomoedas, esse é o que eu gosto, tá? E aí você vai adaptar. Gente, só invista naquilo que você conhece. Não invista naquilo que você não conhece. Ah, mas eu quero aprender. Então coloca um patrimônio pequeno, tá? Coloca R$10, coloca um valor pequeno. Coloca uma... Ah, mas eu quero investir em criptomoedas. Cara, coloca um valor pequeno, menos de R$100. Com dinheiro a gente não brinca, tá bom? Com dinheiro não se brinca. E aliás, eu tô aqui para ajudar vocês. Aqui no canal, no Método Começar a Investir, você pode deixar um comentário aqui embaixo para apoiar o canal. Você pode se inscrever, porque se inscrever nesse conteúdo de educação financeira chega para mais pessoas. E lá no meu Instagram também, no @MaiconLimaInvestidor, você pode falar comigo, né? Normalmente tem caixinha de perguntas aberta lá, e você pode tirar também suas dúvidas, tá? É @MaiconLimaInvestidor. Esse é o meu Instagram, beleza? Como hoje nós temos as criptomoedas, então o que eu faço? Eu teria que tirar 1% daqui e 1% daqui. Pronto, fechou, tá? Então 5, 50 mais 24, mais 24, mais 2, a gente fechou aqui 100%. Gente, voltando aqui para mim agora. Instabilidade da economia significa o seguinte. Crise, instabilidade, significa que algumas pessoas estão enriquecendo, é aquela história de o rico fica cada vez mais rico, e algumas pessoas que não têm conhecimento financeiro estão empobrecendo.
Vamos ter instabilidade, vamos ter questões políticas, a política impacta na economia, mas você com conhecimento, com essa técnica, por exemplo, de diversificação que eu passei para você, você vai ter menos risco nos seus investimentos, tá? Existirão oportunidades? Sim, tá? Nós finalizamos o ano de 2021 com a taxa Selic acima de 9%, né? Com previsão da taxa Selic, que é a principal taxa da economia, subir mais ainda. E aí o que as pessoas fazem? Presta atenção nisso. As pessoas saem da renda variável e investem na renda fixa. Pode ser uma oportunidade interessante aí para você observar, tá? Por quê? Porque a renda fixa sim está atrativa, o próprio Tesouro Selic, que é considerado um investimento aí que você tem zero risco, ele está atrativo, né? Acima de 9%, aí, 9%, 10%, regra geral ele está atrativo, né? Claro que a gente tem que fazer um comparativo aí com a inflação, e por isso que a gente tem Tesouro IPCA, que ele rende a inflação mais uma taxinha fixa ali, né? Eu acho, não é recomendação também, mas acho muito bom o Tesouro IPCA para longo prazo, né? Mas veja o seguinte, quando as pessoas, Tesouro Selic está subindo, as pessoas vão para a renda fixa e lá na Bolsa de Valores fica descoberto lá. Então a gente vai ter boas, digamos assim, promoções na Bolsa de Valores. Vamos ter boas empresas, na minha opinião, a valores bem descontados, bem interessantes. Então fica atento, qual que é o melhor momento de investir? Essa é uma outra pergunta que eu recebo bastante. Sempre existe um bom investimento para você fazer. Sempre, sempre. E seja lá na Bolsa de Valores, né, devido a essa questão da alta da taxa de juros, ou seja também aqui no mais fácil, no mais básico, que é na renda fixa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço então e até um próximo conteúdo aqui no canal, pessoal. Tchau, tchau.